Graça e paz, eleitos, abençoados, escolhidos antes da fundação do mundo. Sejam todos bem-vindos à Igreja Sem Paredes. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Cristo ressuscitado. Meus amados e queridos irmãos, é um prazer imenso, é um prazer enorme falarmos das lições espirituais do Evangelho, que não é de homens, mas do Evangelho do Cristo, o ressuscitado. Aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e está sentado à destra, à direita de Deus Pai, para sempre, eternamente. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho. Hoje é meu aniversário. Eu estou fazendo hoje 36 anos e vamos que vamos pregando o verdadeiro Evangelho da Graça. Então, parabéns para mim, né? Eu agradeço aí a todos os irmãos e irmãs que me desejaram feliz aniversário. Eu agradeço a todos mesmo, de todo o meu coração, a todos os irmãos e irmãs que me desejaram aí com todo carinho imenso, feliz aniversário. E de antemão, antes de mais nada, eu quero mandar um alô para todos os meus inscritos aí no YouTube e a graça e a paz. Quero mandar também a graça e paz para todos os irmãos no Facebook. Eleitos de Deus, eu estou alegre, feliz, pois eu tenho visto o cuidado do Pai para comigo. O Pai, Ele cuida do seu povo, Ele cuida de nós, porque Ele é poderoso, Ele é todo poderoso, Ele é o cabeça da igreja. Eu quero mandar um alô aí para minha mãe, Sônia, Feira de Santana, Bahia. Quero também mandar aí a graça e a paz para todos meus parentes, para todos meus familiares em Feira de Santana, Bahia. Graça e paz para vocês. Que Deus continue abençoando vocês e dê muitos anos de vida, alegria, felicidade e saúde para vocês, em nome de Jesus Cristo ressuscitado. Eleitos de Deus, para nós entrarmos na palavra, antes de entrarmos no Evangelho, eu vou fazer uma breve oração, pois o pregador da graça, o apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, ele disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, a saber o versículo 17 assim: orai sem cessar. Sendo assim, oremos. Pai dos Espíritos, eu te glorifico, eu te exalto, eu engrandeço o teu nome. O Senhor é santo, o Senhor é justo, é poderoso, o Senhor é todo poderoso. O Senhor é um Deus que abre porta onde não tem porta. O Senhor cura, o Senhor liberta na mente e no entendimento. O Senhor é o cabeça da igreja. Pai dos Espíritos, eu quero te pedir perdão pelas obras da carne, por mim cometida, por olhar, por pensamento, por gestos e palavras. Meu Deus, me perdoe em nome de Jesus ressuscitado, ó Deus. Pai, eu te glorifico, eu te louvo, eu te rendo glórias, louvores e admiração, pois toda honra, toda glória e todo louvor é de Jesus Cristo ressuscitado. Pai, que eu diminua e que o Senhor cresça na minha vida, porque a glória é tua, o louvor é teu, tudo só pertence a ti. Eu te peço, toma a direção, tome em primeiro lugar a primazia aqui nessa live. Eu sei que essa palavra vai correr e que as pessoas que vão ouvir essa mensagem vão ser impactadas e muitos serão transformados pelo Evangelho da graça de Deus. Pai amado, Paizinho, eu te glorifico, te exalto. Amém.
Graça e paz, irmão Elias Paulo aí de Açailândia, Maranhão. Está junto conosco aí na nossa live aí, irmão Elias Paulo, esse eleito de Deus. Deus é contigo, eleito, abençoado. A esposa do irmão Elias Paulo aí, nossa irmã Vanilda também, prega o Evangelho da Graça. Eu quero pedir para o seu irmão aí, para todos os meus inscritos no YouTube, para se inscrever também no canal da nossa irmã Vanilda também, aí no YouTube, pois ela também prega o verdadeiro Evangelho da Graça de Deus e é uma eleita, né, uma ministra do Evangelho que tem pregado o verdadeiro Evangelho da Graça. E eu louvo a Deus porque Deus está levantando muitas pessoas para pregar o verdadeiro Evangelho do Cristo ressuscitado, o verdadeiro Evangelho da Graça, para a glória de Deus. Seja bem-vindo à nossa live também, meu querido, nosso irmão Jordan Silva. Deus é contigo, eleito, abençoado, amado do Eterno, filho de Deus. Deus é contigo, Deus é conosco. Que o Pai continue te cobrindo de força, alegria, saúde e muitos anos de vida para a glória de Jesus Cristo. Eleitos de Deus, eu vou ler aqui uma passagem no livro de Gálatas, né? No Evangelho, o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta direcionada à igreja da Galácia do Sul, para os galateios, para os gauleses, para os irmãos da Galácia do Sul. Então, eleitos, abençoados, um abençoado me ligou aqui, por isso que eu saí um pouco aqui da live aqui. Um abençoado me ligou, mas já voltamos. Por isso, eleitos, abençoados, escolhidos de Deus, as cartas do apóstolo Paulo são vidas, são espírito, mensagem espirituais. Se você for ler as cartas de Paulo com óculos da religião, você não vai entender nada, você vai ficar perdido. Mas se você lê as cartas de Paulo com os olhos espirituais, e pedir o Espírito Santo para te ensinar, ele vai te ensinar. Pois as cartas de Paulo, você não vê nada carnal, e sim espiritual, porque são palavras de vida e palavras espirituais. Então, eu gosto muito de pregar o Evangelho e eu gosto muito desse camarada do apóstolo Paulo, porque Paulo foi o homem que sofreu por amor do Cristo ressuscitado, por amor do nome de Jesus Cristo, o ressuscitado. Mas quanto mais o combate era pesado, Paulo dizia que gostava do combate. Tanto é que antes de morrer, Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, eleitos de Deus, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. E nós estamos aqui para isso. Gálatas capítulo 5, versículo de número 16, 17 e 18. Eu vou ler esses três versículos. Gálatas capítulo 5, versículo 16, 17 e 18, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Eu vou ler mais uma vez o versículo 18, que diz assim: mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Então, todos que estão debaixo da lei é porque andam na carne. Porque Paulo diz que se eles andassem no Espírito e andassem pelo Espírito,
eles não estavam debaixo da lei. Que lei? A lei de Moisés. Então, eleitos de Deus, o apóstolo Paulo, ele disse assim em Gálatas capítulo 5, versículo de número 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Seja bem-vinda à nossa live, a nossa irmã Vilma Moreira, essa abençoada, eleita de Deus. Deus continue te abençoando e abençoando seu esposo, toda a sua família. Filha de Deus, Deus é contigo, Deus é conosco. Amém? Eu quero mandar também aí a graça e a paz para todos os irmãos do grupo aí, que a irmã tem aí no message do grupo Filhos de Deus. Deus continue abençoando a todos os irmãos, pois vocês já são abençoados. Então Paulo disse em Gálatas 5,16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Por que, Paulo? Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, há uma luta, há uma guerra entre o espírito e a carne. E Paulo disse que a carne e o espírito, se opõem-se uns aos outros para que não façais o que quereis. Por quê? A carne quer uma coisa, mas o espírito quer outra. A carne quer as obras da carne. A carne se inclina para as coisas da carne, para o adultério, para a prostituição, para a idolatria, para a bebedice, para as obras da carne. Mas o espírito se inclina para as coisas do espírito. Por isso que Paulo disse no versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. A única maneira do cristão vencer as obras da carne é andando no espírito. Se o cristão anda no espírito, ele consegue vencer as obras da carne. Mas se o cristão anda nas obras da carne, decolando nas obras da carne, bebedice, cobiça, prostituição, adultério, a carne vai vencer a ele. Porque o pior inimigo do cristão não é o suposto Satanás de rabo, de cauda, de olhos vermelhos, de chifre, como Roma inventou, como a religião inventou. E os intitulados pastores do Brasil também dizem que o inimigo do cristão é o Satanás. Mas o pior inimigo do cristão é a carne do cristão. E outra, Satanás é a nossa própria carne. Por que, irmão Fabiano Santana? Porque a palavra Satanás, a palavra diabo no grego, recebe o nome de diabolos. A palavra diabo no latim, no plural, recebe o nome de diabolos, que quer dizer aquele que é contra, aquele que se opõe, opositor. Tudo aquilo que se opõe contra você é um Satanás, é um diabo. Então, Paulo, depois que voltou do paraíso do terceiro céu, ele disse que há uma luta entre o espírito e a carne. E um opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então a carne se opõe contra o espírito. Como a carne é um opositor e ela se opõe contra o espírito, a carne é um diabo. A carne é um Satanás. Então, o pior inimigo do cristão não é o suposto diabo como ser espiritual, que
criado pela religião católica e pregada também pelos intitulados pastores dentro dos seus templos religiosos evangélicos. O pior inimigo do cristão é ele mesmo. O monstro está nele mesmo. É ele mesmo. É a sua natureza humana. É a sua carne que é o seu pior inimigo. Por isso que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 16, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quando você anda em espírito ligado com o Pai, anda lendo o evangelho, lendo a palavra, quando você anda no espírito ligado nas coisas espirituais do Pai, você não cumpre as concupiscências, os desejos da tua carne. Mas quando você se inclina para as coisas carnais, você não está nem aí para ler a Bíblia, para ler o Evangelho, para as coisas do Pai, para as coisas de Deus, e você só pensa nas coisas desse mundo, você só pensa nas coisas terrenas, lógico que você vai ser vencido pela tua carne. Então, só existe uma maneira do cristão vencer as sobras da carne, andando no Espírito. E o nosso pior inimigo em graça somos nós mesmos. Porque a carne é um Satanás, é um opositor, é contra o Espírito, se opõe ao Espírito. Aí Paulo diz, e opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. No versículo de número 18, Paulo disse assim, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte para os galateiros, para os irmãos da Galácia do Sul, se vocês andam no Espírito, se vocês são guiados pelo Espírito da graça, porque a graça é um Espírito, e a graça é o ministério do Espírito, como Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 8, Paulo disse, como será de maior glória o ministério do Espírito, que é a graça de Deus? A graça é o ministério do Espírito. Aí Paulo disse assim para os irmãos da Galácia do Sul, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque muitos irmãos cristãos que haviam abandonado a religião judaica, o judaísmo, estavam sendo evangelizados por falsos irmãos. Os falsos irmãos da circuncisão estavam pregando para os irmãos da Galácia do Sul, para os galateiros, para os gauleses, que a salvação deles não era só através do sacrifício vicário e expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Os falsos irmãos da circuncisão estavam ensinando para os irmãos da Galácia do Sul que para eles serem salvos, eles tinham que dar dízimo, eles tinham que fazer sacrifícios, eles tinham que se circuncidar, eles tinham que guardar o sábado, eles tinham que cumprir as ordenanças da lei de Moisés, ao qual Cristo aboliu e removeu com a sua morte na cruz do Calvário. Aí Paulo vem e diz assim para os irmãos da Galácia do Sul, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se é o Espírito que rege a vida de vocês, se vocês andam no ministério do Espírito, que é a graça, vocês não estão debaixo da lei. Então, as pessoas que frequentam os templos religiosos, aonde se prega Moisés para o povo, aonde se prega a lei para o povo, e pratica as ordenanças da lei de Moisés, essas pessoas não andam no Espírito. Essas pessoas andam
na carne. Essas pessoas andam na carne e, por andarem na carne, atrás de riquezas, prosperidade, atrás de benefícios financeiros dentro desses templos religiosos, elas estão debaixo da lei de Moisés, porque elas andam na carne. Elas não andam no espírito, pois se elas andassem no espírito, elas iam procurar ler o evangelho, ler a palavra do Pai, e ia pedir discernimento ao Pai, ao Espírito Santo, para lhe ensinar, e jamais ia atrás desses homens que se intitulam profetas, bispo, pastores e apóstolos. Então, os irmãos da Galácia do Sul, muitos deles queriam voltar atrás, voltar para a lei de novo, voltar para a sinagoga judaica, para praticar as ordenanças da lei de Moisés. Aí Paulo voltou no terceiro céu e disse: se vocês são guiados pelo Espírito, se vocês andam no Espírito, não estáis debaixo da lei. Quem anda debaixo da lei, debaixo de ordenança, não anda pelo Espírito, andam na carne. Quem pratica as ordenanças da lei estão na carne, não andam pelo Espírito. Quem dirige a vida dos religiosos não é o Espírito Santo. Quem manda, quem governa dentro do sistema religioso não é o Espírito Santo. Quem governa dentro do sistema religioso são os intitulados bispos, pastores e apóstolos. Eles que mandam. Eles que consagram as pessoas a pastores e desconsagram a hora que eles bem querem. São eles que consagra a pessoa a presbítero e desconsagra. São eles que fazem uma politicagem política e colocam alguém em cima do púlpito e também arrancam. São eles que dão a oportunidade para cantar e para pregar, contado de dedo para quem tem dinheiro, para quem tem carro novo, para quem tem carro importado. São eles que consagram aquelas pessoas que têm dinheiro, que dão um dízimo gordo dentro dos seus templos religiosos, porque eles são interesseiros, são gananciosos, só pensam nas coisas terrenas e são cães gulosos. Então, quem governa o sistema religioso não é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo governasse o sistema religioso, não ia ter consagração de pastor, não ia ter consagração de apóstolo, não ia ter consagração de bispo, não ia ter esse falso dízimo em dinheiro mensal, não ia ter esse falso batismo nas águas, não ia ter a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, que na verdade era Páscoa judaica, não ia ter nenhuma ordenança da lei de Moisés. Só ia ter a graça do Cristo ressuscitado e o amor a Deus e o amor ao próximo. Mas como não é o Espírito que dirige o sistema religioso, quem dirige são os mercenários, são os intitulados pastores, eles fazem o que eles querem lá dentro. Eles consagram quem quer, eles dão oportunidade para quem eles querem. Eles pintam e bordam porque não é obra do Espírito. São os templos deles. São as empresas religiosas deles que eles chamam erradamente de igreja. Porque igreja não é um templo de pedra. Igreja não é um espaço físico. A igreja são vidas. A igreja são pessoas. A palavra igreja no grego recebe o nome de eclésia, que vem de eclesiologia, que significa os chamados de dentro para fora. Estevão foi morto apedrejado pelos religiosos
Porque, usado pelo Espírito Santo, ele pregou a verdade em Atos capítulo 7, versículo 47 e 48. Estevão disse: quem levantou o templo de pedra para Deus foi Salomão. Mas Deus nunca habitou em templo de pedra. Deus sempre habitou em tendas e em tabernáculos. No versículo 48, Estevão disse: mas o Altíssimo, ele não habita em templo feito por mãos de homens. Como disse o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: o Deus que fez os céus e a terra, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Por que, Paulo? Porque é ele que dá vida e respiração a todas as coisas. Então o Pai não habita em templos de homem. Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, Paulo disse: o Deus que fez os céus e a terra, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templo feito por mãos humanas, nem tampouco pode ser servido por mão de homem algum, como que precisasse ou necessitasse de alguma coisa. Porque é ele que dá vida e respiração a todas as coisas. Então, o Pai dos Espíritos, ele não habita nessas instituições religiosas. Ele não habita em templo nenhum religioso. O Pai dos Espíritos, ele habita na tua vida, ele habita no teu espírito, ele habita no teu espírito, e não em paredes. Tu te lembras que Jesus, conversando com aquela mulher samaritana, no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 19, Jesus de Nazaré olhou para ela e perguntou assim, e falou assim: mulher, chama teu marido e vem cá. Ela disse: mas eu não tenho marido. Jesus de Nazaré disse: disseste bem, pois tiveste 5 maridos, que tu tens agora não é teu. Ela olhou para Jesus de Nazaré e disse: Senhor, veja o que é profeta, porque Jesus revelou o oculto da vida dela. No versículo 20, aquela mulher estava em adultério, mas ela estava debaixo de uma tradição religiosa que ela recebeu dos seus pais. Ela era religiosa. Ela olhou para Jesus de Nazaré e disse: Senhor, os nossos pais adoraram o Pai, adoraram a Deus aqui nesse monte. Mas os judeus dizem que o lugar de adorar o Pai é lá em Jerusalém, ou seja, é lá no templo de pedra de Jerusalém. Ali Jesus acabou com a religião. Jesus de Nazaré olhou para ela no livro histórico de João, capítulo 4, versículo 21, e disse: ó mulher, eu te digo que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus, o Pai, não mais no monte, porque o Pai não está no monte, meus irmãos, e nem em Jerusalém, ou seja, e nem no templo de pedra de Jerusalém, porque o Pai não está dentro desses templos. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que, Jesus? Porque Deus é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores lhe adorem em espírito e em verdade. E adorar o Pai em espírito e em verdade não tem nada a ver em cantar música gospel. Não tem nada a ver em frequentar templo religioso onde o Pai não habita. Não tem nada a ver em colocar um hino, uma música gospel e cantar com a boca. O verdadeiro cristão, o verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, ele adora com culto racional. É como Paulo disse aos irmãos que se reuniam em uma casa na progressiva cidade de Roma,
no ano 56 a 58, provavelmente no que se pode prover depois de Cristo, Paulo escrevendo sua missiva de autoria paulina, de Cúlio Paulino para os irmãos de Roma, Paulo disse em Romanos capítulo 12, e o versículo primeiro o seguinte, Paulo disse que nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, perfeito, santo, e disse que é com culto racional. Olha o que Paulo disse em Romanos capítulo 12. Culto racional. Romanos capítulo 12, eu vou ler para você. Então, a nossa vida já é um culto, o culto é a nossa vida. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A palavra racional quer dizer culto com a mente, culto com o entendimento. Então, o verdadeiro adorador, o verdadeiro cristão que adora Cristo ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele adora a Deus com suas atitudes. É quando ele acorda pela manhã, dá bom dia para um vizinho, deseja um bom dia para seus vizinhos, para seu amigo, para sua amiga, porque a nossa vida é o culto é a nossa vida. Nós começamos a cultuar o Criador desde a hora que nós acordamos até a hora que a gente vai dormir. É 24 horas por dia, sem hora marcada, sem dia, sem data, sem horas específicas, sem dia marcado. A nossa vida é o culto é a nossa vida, porque nosso culto é um culto racional, é um culto com entendimento, é um culto com atitude. O verdadeiro cristão que adora Cristo ressuscitado, ele adora a Deus em espírito e verdade, é quando ele dá comida para quem tem fome, veste quem está nu, dá água para quem tem sede, visita quem está na prisão, dá o remédio para quem está doente. É quando ele pratica o amor ao próximo, porque esse é o verdadeiro evangelho. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus não criou nenhuma religião. Pelo contrário, nos seus dias, nos dias de sua carne, ele bateu de frente com o sistema religioso. Ele pregava contra a roubalheira dos líderes religiosos, a saber, os escribas e fariseus. Jesus, ele é o amor. Ele é o que ele disse no livro histórico de Lucas, capítulo 10, a saber, o versículo 27, que o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, tua alma e o teu entendimento. E o segundo mandamento é amar ao teu próximo como a ti mesmo. A religião finge que te ama enquanto tu veste a roupa daquela religião. A religião finge que te ama enquanto tu defende seus títulos, seus dogmas, suas doutrinas elaboradas nos gabinetes pastorais. Enquanto você defende as suas placas, no dia que as escamas da religião caem dos teus olhos, como caiu dos olhos de Paulo, que matava em nome da religião, e você pede o Espírito Santo para te ensinar e você começa a pregar a verdade dentro do sistema religioso, eles te expulsam, não querem conta com você, você se torna uma ameaça para o sistema. Eles fazem reuniões secretas e dizem, fulano é rebelde, está se rebelando, simplesmente porque o Espírito Santo iluminou os olhos do teu entendimento e você começou a pregar a verdade dentro do sistema religioso. Então a religião não ama ninguém. Então Jesus não é religião. Jesus nunca foi da religião.
Jesus nunca foi evangélico. Jesus nunca foi católico. Ele é o amor. Eu trabalho com vendas, eu ando pelas ruas por aí. E eu gosto de me vestir social como um vendedor. E muitas pessoas olham para mim e me perguntam: você é evangélico? Eu digo: não. Você é de que igreja? Eu digo: eu sou a igreja. Aí eles perguntam: quem é seu pastor? Aí eu respondo: meu pastor é Cristo. Aí muitos falam assim: não, mas você tem que ter um pastor humano. Você tem que ter um templo que você congrega. Você tem que ter uma igreja que você toma santa ceia, que você participa. Tem que ter um homem que fale por você, um pastor aqui na terra. Eu digo: meu amigo, eu não tenho religião. Eu não sou religioso. Eu sou cristão. Porque eu só sigo o único pastor que é o Cristo, o ressuscitado. E eu que sou a igreja. E eu não preciso de homem para falar por mim, porque eu já tenho um pastor que é o Cristo ressuscitado que fala por mim. O verdadeiro pastor é o Messias, é o Cristo ressuscitado. Ele que é pastor. Então, os religiosos não entendem o evangelho da graça. Os religiosos, pregar o evangelho da graça para muitos religiosos é loucura, é ser louco. Tantos religiosos que me chamam de maluco. Tantos religiosos que te chamam de doido, de maluco. Logo quando eu saí do sistema religioso, porque dentro do sistema religioso eu era pastor lá dentro, com credencial de pastor, tinha credencial de evangelista, que eu já fui evangelista antes de ser consagrado a pastor. Eu tinha púlpito, a minha foto só andava estampada nos cartazes. Eu pregava em congressos, cruzadas, conferências. Sempre eu estava nos congressos com pregadores de nome, de renome. Quando eu conheci as insondáveis revelações do Evangelho da graça do Cristo ressuscitado, irmão Elias aí de Ceilândia, Maranhão, né? Quando essas verdades do Evangelho da graça chegaram até a mim, eu não pude resistir. Eu chorava no quarto sozinho, lendo as postagens dos irmãos. Eu vi as postagens dos irmãos aí pelo Facebook falando sobre o amor a Deus, sobre o amor ao próximo. E eu via mensagens poderosas que eu lia as postagens e eu copiava o texto e mandava para algumas pessoas no WhatsApp. Enquanto eu estava lendo, as lágrimas estavam rolando dos meus olhos. Não adianta, irmão, quem é filho de Deus, quando ouve essa mensagem da graça, não resiste o Evangelho. As lágrimas rolam nos olhos. Eu dizia: será que eu estou ficando louco? Eu estou chorando direto sozinho no quarto. Eu li o Evangelho e as lágrimas vinham. E o Espírito trabalhando no meu coração e dizendo: tá vendo, filho? Que há engano dentro da religião. E aquela mensagem ia trabalhando no meu coração e eu falava: é verdade, eu tenho que amar meu irmão, eu tenho que amar meu próximo. Deus escolheu ser servido no próximo. Deus não está dentro dessas catedrais, Deus está no próximo. Então, quando essas insondáveis revelações do Evangelho da Graça chegaram até a mim, eu não resisti. Eu não fui contra. Eu não lutei contra. Mas simplesmente, como filho, eu recebi, obedeci e comecei a pregar essas verdades do Evangelho da Graça. Mas os intitulados pastores dentro dos templos religiosos
E muitos religiosos, quando ouvem essa mensagem, eles vão contra. Quando eles ouvem as insondáveis revelações do Evangelho da Graça, eles lutam contra. Não, porque não é assim. Tem que ser do nosso jeito, tem que batizar nas águas mesmo, tem que dar dízimo, tem que tomar a chamada Santa Ceia. Eles lutam contra. Eles nos chamam de herege. Eles nos chamam de desengrejado. Muitos falam que é o diabo que está usando a nossa boca. É porque é o diabo. O diabo está na vida de vocês. Eles lutam contra as verdades do Evangelho do Cristo ressuscitado. Então, as pessoas que frequentam os templos religiosos não andam no espírito, andam na carne. E por isso que estão praticando as ordenanças da lei de Moisés, a qual Cristo removeu, aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. E quando a gente chega para um religioso e fala assim, ó, Cristo aboliu a lei de Moisés. Aí muitos dizem assim, aboliu não. E por quê? Porque ele disse lá no livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: eu não vim para remover a lei, para abrogar, para destruir a lei, os profetas, e sim para cumprir a lei. Mas eles não sabem que Jesus de Nazaré falou aquilo, porque Jesus de Nazaré era judeu de origem judaica. E como judeu de origem judaica, ele estava cumprindo a lei de Moisés. Foi por isso que ele disse no livro histórico de Mateus, capítulo 5, versículo 17, eu não vim para abrogar, para destruir a lei, os profetas, sim para cumprir, porque Jesus foi enviado por Deus à terra para cumprir as 613 ordenanças da lei de Moisés, no lugar dos judeus de origem judaica que não conseguiam cumprir as ordenanças da lei de Moisés. Como Deus viu que os judeus eram pecadores por serem transgressor da lei de Moisés, por transgredir a lei de Moisés e não poderiam cumprir a lei de Moisés, Deus enviou seu filho Jesus para cumprir no lugar deles. Por isso que Jesus de Nazaré disse, eu não vim para destruir a lei e os profetas, sim para cumprir a lei. Porque Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, como homem, ele participou de sacrifício de animais. Ele foi ao templo. Jesus de Nazaré, como judeu de origem judaica, ele guardou o sábado. E ele sempre ia no templo, mas quando ele ia no templo, ele não ia para cultuar, para congregar. Quando Jesus de Nazaré ia no templo de Jerusalém, ele ia lá e não era bem recebido pelos líderes religiosos, pelos sumos sacerdotes e sacerdotes da época. Ele era muitas das vezes expulso do templo, porque ele ia lá e ele pregava as verdades do Pai. E Jesus era expulso do templo. Tanto é que no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 59, a Bíblia diz que Jesus se retirou do templo de Jerusalém, porque os religiosos pegaram pau e pedra para lhe atirarem, para lhe matarem. E ele se retirou do templo, passando pelo meio dos sumos sacerdotes, dos líderes religiosos. Então, quando alguém olha para mim e fala, eu vou na igreja buscar Jesus, eu vou no templo buscar a Deus, eu digo, Jesus não está dentro de templo nenhum religioso. Ele já foi expulso do templo e faz mais de 2000 anos. Ele está dentro de você. Ele está dentro de nós. Porque nós que somos o templo e não paredes. Então, meus amados e queridos irmãos, por isso que Jesus de Nazaré, ele disse, eu não vim para abrogar, para destruir a lei, sim para cumprir a lei. E ele cumpriu. Jesus de Nazaré cumpriu na íntegra, foi o único homem, foi o único judeu de origem judaica que cumpriu nele próprio as 613 ordenanças da lei de Moisés. Mas depois que ele cumpriu, irmão Elias Paulo,
ele removeu, ele aboliu com a sua morte na cruz do Calvário. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 15. Porque Cristo, na sua carne, isto é, com a sua morte na cruz, ele desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo disse: a cédula que era contra nós e que de alguma maneira nos era contrária em suas ordenanças, Cristo riscou, tirando-a do meio de nós, gravando-a na cruz. Segundo Coríntios capítulo 3, versículo 14, Paulo disse: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Cristo aboliu com a sua morte na cruz a lição do Velho Testamento, a lei de Moisés. Ele aboliu no sentido espiritual, pois a lei no sentido físico foi abolida de vez quando o templo de Jerusalém caiu em 70 depois de Cristo, quando o general romano Tito II invadiu Jerusalém e destruiu o templo de Jerusalém. Na cruz, Cristo aboliu a lei de Moisés no sentido espiritual, mas no âmbito físico, ele aboliu com a queda do templo, porque Cristo, com sua morte na cruz, aboliu a lei de Moisés. Só que Pedro e João ainda iam no templo, como está escrito em Atos capítulo 3, que eles foram ao templo, apelidado de Templo de Formosa, para a oração das 3 horas da tarde, da hora nona. Pedro e João ainda iam no templo, o templo ainda estava de pé. Os sacerdotes oriundos da tribo de Levi e da ordem da linhagem de Arão ainda ofereciam sacrifício de animais no templo de Jerusalém. Eles ainda estavam dando um dízimo, alimento. Então, a lei de Moisés só foi abolida mesmo de vez no âmbito físico com a queda do templo em 70 depois de Cristo. Mas ele aboliu, ele removeu a lei de Moisés. E os religiosos não andam pelo Espírito, eles andam debaixo da lei. Eles andam debaixo de ordenança. Cristo tirou as ordenanças. Cristo riscou e gravou na cruz a lei de Moisés e as suas ordenanças. Só que os religiosos andam debaixo de ordenança. É ou não é? É. Porque os religiosos dão dízimo, os evangélicos fazem sacrifício de dar dinheiro, fazem votos, vão buscar a Deus no monte, fazem jejuns, vão para a vigília, vão para o chamado ciclo de oração, vão para o chamado culto das maravilhas, vão para o chamado culto de libertação, que nunca libertou ninguém, nunca liberta ninguém. Tomam a chamada Santa Ceia, se batizam nas águas e batizam pessoas nas águas. Então, não é o Espírito que dirige o sistema religioso, é a lei de Moisés, é as ordenanças da lei de Moisés. Não sabendo os religiosos que, praticando as ordenanças da lei de Moisés, eles estão indo contra Cristo. Eles estão pisando no sacrifício do Filho de Deus. Eles estão chamando Jesus de mentiroso, porque aquilo que Cristo aboliu, eles estão praticando. Aquilo que Cristo removeu, que Cristo aboliu, eles estão praticando, e os intitulados pastores pregam e mandam o povo praticarem. Então, eles estão debaixo de uma disciplina. Foi o que Paulo disse aos Hebreus, em Hebreus capítulo 10, versículo de número 29. Quanto mais
julgado será merecedor de castigo aquele que pisar no sacrifício do Filho de Deus e profanar o sangue da nova aliança com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. A graça é o Espírito. E os religiosos, eles profanam o sangue da nova aliança. E eles também pisam no sacrifício do Filho de Deus. Eles pisam no sacrifício de Cristo, praticando as ordenanças da lei. Eles vão contra Cristo. As reuniões dentro dos templos religiosos não é a favor de Cristo. É para ir contra Cristo. É contra Cristo. Por quê? Porque Paulo, depois que voltou no terceiro céu, pregando aos romanos, ele diz em Romanos capítulo 10, versículo 4, porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que nele crê. Cristo não é a continuação da lei de Moisés. Cristo é o fim da lei. Só que os religiosos, muitos até conhecem o evangelho da graça, mas não obedecem. São desobedientes ao evangelho porque tem título dentro do sistema religioso. Dentro do sistema religioso eles são presbíteros, são evangelistas, são pastores, são bispos, são apóstolos. Eles conhecem o evangelho da graça, mas não pregam e lutam contra, porque tem títulos lá dentro. Há algo que lhe prende lá dentro, que é o título, os aplausos. E muitos pastores do Brasil, intitulados pastores, conhecem o evangelho da graça, mas não pregam para as pessoas porque o evangelho da graça não traz fama, não dá dinheiro, não traz aplauso, não traz riqueza, não enche cofre. Porque a teologia de Paulo, as mensagens de Paulo, não enche o cofre da religião, mas enche as vidas. A teologia de Paulo, a mensagem de Paulo, não honra púlpitos, não vê gemada, não honra monecratura, não vê monecratura, não honra homens. Mas o evangelho que Paulo pregava e que nós pregamos só dá honra, glórias e louvor ao Cristo o ressuscitado, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele mora em tua vida, ele mora no teu espírito, ele mora em nossas vidas. A ele seja a glória, a honra, o louvor eternamente. Então, meus queridos e amados irmãos, o sistema não é dirigido pelo Espírito, é dirigido pela lei. É dirigido pela lei de Moisés. Jejum. Jejum era a ordenança da lei de Moisés. Deus não quer que nenhum filho dele fique com fome para ter comunhão com ele. Não é vontade do Pai que um filho dele faça sacrifício. O único sacrifício que Deus aceitou foi o seu próprio sacrifício no madeiro, foi o seu próprio sacrifício na cruz. Mas Deus não quer que você faça jejum, porque jejum é sacrifício. Deus não quer que você se sacrifique e fique sem comer para ter comunhão com Ele. Porque jejum era uma das ordenanças da lei, a qual Cristo aboliu com sua morte na cruz. E você praticando jejum, você está indo contra Cristo. Aí muitos dizem, mas Jesus, lá no livro histórico de Mateus, capítulo 6, versículo 3, diz para o seu discípulo que quando ele jejuasse, não era para ele mostrar que seus rostos estavam tristes, mas Jesus não proibiu ninguém de jejuar. Mas Jesus falou aquilo, ele falou para quem? Para os gentios? Não. Jesus falou aquilo para os judeus de origem judaica. E também ali, a lei de Moisés ainda está em vigor.
a lei de Moisés ainda estava de pé. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João não é novo pacto, não é nova aliança, não é evangelho. Quem colocou Mateus, Marcos, Lucas e João como evangelho foi a Sociedade Bíblica do Brasil. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos. São livros históricos que falam da biografia de Jesus de Nazaré, que conta a vida de Jesus de Nazaré como filho de José e Maria, entende? Que fala dos milagres de Jesus de Nazaré, que fala da profissão como carpinteiro de Jesus de Nazaré, que conta a historicidade, a história de Jesus de Nazaré. Evangelho são as cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Em Hebreus capítulo 9, versículo de número 16 e 17, Paulo disse que para que um testamento tenha valor, passe a ter vigor, passe a ter valor, passe a valer, passe a ter validade, é necessário que intervenha a morte do testador. E no livro histórico de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, o testador Jesus de Nazaré ainda estava vivo. Então não é novo pacto, não é novo testamento, não é evangelho. O Novo Testamento, a graça começou quando no livro histórico de João, capítulo 19, versículo 30, Jesus de Nazaré jogou mão para a direita, mão para a esquerda e disse: Tetelestai, está consumado, está pago, está feito. Ali começou a nova aliança, ali começou o evangelho, ali começou o Novo Testamento, ali começou a graça de Deus. A graça foi sancionada na cruz, ela começou na cruz do Calvário. A revelação da graça veio mais tarde para Paulo no paraíso, no terceiro céu. Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho. Evangelho são as cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Então, eleitos de Deus, temos que continuar pregando esse evangelho simples e poderoso, que é o evangelho do Cristo ressuscitado. Temos que continuar anunciando essa mensagem que não é de homem, mas que é do Cristo, o ressuscitado. Então, Deus não quer que você faça jejum. O único jejum que Deus aceita é o jejum que está escrito em Isaías capítulo 58. Se você praticar esse jejum, aí sim, Deus aceita. É louvável diante do Criador. Olha o que está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 58, e o versículo de número 6. Glórias a Deus. Esse é o jejum que o Criador quer que você faça. Esse é o único jejum que o Criador aceita. Isaías capítulo 58, versículo de número 5, 6 e diante diz assim: seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige sua alma? Que incline a cabeça como um junco e estende debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Versículo 6. Porventura não é este jejum que escolhi, que sotes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livre os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Está vendo que tudo se resume no amor ao próximo? Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres,
desterrados, e vendo nu cubras, e não te esconda daquele que é da tua carne? Então, esse é o jejum que Deus aceita dos seus filhos. Esse é o jejum que Deus quer, que você reparta o pão com teu próximo, que você pratique o amor ao próximo. Se você quer servir ao Criador, sirva a Deus no teu irmão, sirva a Deus no teu próximo. Porque esse é o verdadeiro evangelho, amor a Deus e amor ao próximo. O resto é religião inventada por homens que fingem falar em nome de Deus para arrancar dinheiro de pessoas pobres, pessoas doentes, pessoas incautas que não conhecem o evangelho. Então, se você quer praticar o verdadeiro jejum para agradar o Criador, ame teu próximo. Reparta teu pão com teu próximo. Vista aquele que está nu. Doe roupa, ainda mais nesse frio que está agora aí, né? Nesse frio. Procure doar roupa para quem não tem. Pegue aí, como a gente diz na Bahia, pega um capote, né? Em outro lugar se chama brusão. Mas eu vou falar com o baiano mesmo. Pega um capote aí e doe para uma pessoa que está aí nesse frio, nesse relento, debaixo da ponte. Quer servir o Criador? Doe comida para os mendigos. Doe roupa para quem não tem. Reparta o pão com teu próximo. Ajude quem está caído, assaltado, largado à beira do caminho, como o bom samaritano na parábola de Cristo, no livro histórico de Lucas, capítulo 10, versículo 46. Como Jesus de Nazaré contando a história em Lucas 10, 46. Olha o que está escrito. Glórias a Deus. Lucas capítulo 10, versículo de número 28 diante, diz assim: E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Por quê? Porque um certo doutor da lei, que era o intérprete da lei, esse doutor da lei aqui era um escriba, era versado na Torá, na lei mosaica, na lei de Moisés. Esse doutor da lei, intérprete da lei, olhou para Jesus de Nazaré e falou assim: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí em Lucas capítulo 10, versículo 26, Jesus disse assim, e ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? 27. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Versículo 28. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus olhou para o doutor da lei lá para o esquerdo e falou assim: quer viver? Então ame a Deus e ame teu próximo. Se você fizer isso, você vai viver. Faze isso e viverás. Aí em Lucas capítulo 10, versículo de número 30, Jesus de Nazaré agora contou uma parábola, contou uma história para o intérprete da lei, para o homem que conhecia toda a lei de Moisés, toda a Torá, homem inteligente. Ele era versado na Torá, na lei mosaica. Jesus de Nazaré disse assim: desceu um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, semi-morto, meio morto. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. Versículo 32. E de igual modo, também um levita chegando àquele lugar, e vendo-o passou de largo. Versículo 33. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Versículo 34.
E aproximando-se a todas as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, Jesus contou uma história para o intérprete da lei, para o escriba, que era versado na lei mosaica. Jesus disse para ele o seguinte: olha, certo homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, dos ladrões. E esses ladrões, além de roubar esse homem, eles também espancaram e deixaram esse homem caído no chão, semi-morto, meio morto. Só que por aquele mesmo lugar onde um homem estava caído, semi-morto, meio morto, passou um sacerdote. Por aquele mesmo lugar passou um sacerdote. Sabe quem era o sacerdote, amados? O sacerdote era quem fazia sacrifício de animais dentro do templo de Jerusalém. O sacerdote era aquele homem que fazia expiação pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Era um líder religioso. Por aquele mesmo lugar passou um sacerdote, mas vendo o homem caído, semi-morto à beira do caminho, passou de largo. Ocasionalmente, por aquele mesmo lugar, também passou um levita. Sabe quem era o levita? Era o que ficava na porta da tenda do encontro. O levita eram os que trabalhavam na porta da tenda do encontro. Quando o povo de Israel mudava de um lugar para o outro, quem tinha a incumbência, a responsabilidade de desarmar a tenda e armar em outro lugar era o levita. Sabe quem era o levita? Era quem recebia os dízimos, alimento. Semelhantemente, ocasionalmente, por aquele mesmo lugar, passou também um levita. Mas vendo aquele homem caído, assaltado, semi-morto à beira do caminho, também passou de largo. Mas também, por aquele mesmo lugar, passou um bom samaritano. Os judeus de origem judaica não falavam com os samaritanos, porque para os judeus os samaritanos eram impuros, eram pagãos. Não se comunicavam, não se davam. Os judeus, os religiosos ortodoxos, fanáticos, tinham ódio, odiavam os samaritanos. Mas por aquele mesmo lugar passou um bom samaritano. E quando viu aquele homem assaltado, largado, semi-morto à beira do caminho, ele não inusitou em fazer o bem. Pegou o homem, colocou sobre seus ombros e levou para uma hospedaria e disse: toma conta dele, tudo quanto ele estiver devendo na volta eu pago. O samaritano não tinha religião, não era religioso, mas tinha Deus dentro dele. O samaritano não era religioso, mas tinha amor ao próximo. O samaritano não conhecia a lei de Moisés, mas tinha um amor. O samaritano não pregava, não era nenhum conhecedor da escritura, da lei mosaica, mas tinha amor ao próximo. O sacerdote, quem sabe eu vou usar um pensamento meu, havia vindo de um culto dentro do templo de Jerusalém. Quando viu aquele homem largado, assaltado à beira do caminho, quem sabe ele disse: não frequenta o templo de Jerusalém, não dá o dízimo, não é dizimista, então fica aí, morra. O levita também, quando passou por aquele lugar, quem sabe eu e disse: não frequenta lá o templo, não é nosso irmão, morra. É assim ou não é a religião? É assim. Os intitulados pastores, quando vê alguém que não frequenta lá o seu templo religioso, eles não ajudam. Os religiosos, eles só ajudam a quem pertence à sua religião. Os religiosos, eles só ajudam com alguma coisa aqueles que pertencem à sua igreja. Até aquelas pessoas que pertencem a outra denominação, eles não ajudam, porque são religiosos, mas são vazios de Deus, não têm amor ao próximo, são cheios de religião, são armados
tem a alma armada de religião, de proibições, mas não tem amor próximo. O sacerdote passou, que são os pastores de hoje, viu o homem caído, à beira do caminho, assaltado, passou de largo. O levita passou, que era um religioso também, e passou de largo. Mas o bom samaritano, que não era religioso, mas tinha um amor de Deus dentro de si, quando viu aquele homem caído à beira do caminho, ele não inusitou em fazer o bem. Ele pegou aquele homem, colocou sobre os ombros, levou para uma hospedaria e disse: toma conta dele, tudo quanto ele estiver devendo, na volta eu pago. Ele pegou e colocou azeite sobre as feridas do homem, curou as feridas do homem e levou para uma hospedaria. É o que Deus quer do seu povo, é o que Deus quer de mim, é o que Deus quer de você, é o que Deus quer de nós. Que nós pratique o amor próximo, que nós ame o nosso próximo. Tantos religiosos que preferem dar 10% do seu salário para os intitulados pastores, mas não ajudam um mendigo. Tantos mendigos que até mesmo estão morrendo em outros estados, como São Paulo, que é muito frio, em outros estados que é muito frio. E os religiosos e os intitulados pastores têm até condições de ajudar, de dar uma coberta, de dar um cobertor, de dar um chocolate quente, de dar uma janta, de dar uma comida, mas eles não dão. Por quê? Porque são religiosos, são inimigos da cruz, eles vão contra o sacrifício de Cristo, eles não têm o amor do Pai dentro deles. Eles sabem o que é Santa Ceia, eles sabem o que é dízimo, eles sabem o que é frequentar templo religioso, mas eles não sabem o que é amor. Não tem amor. Eles não amam ninguém. Eles fingem amar quem frequenta os seus cativeiros espirituais, que eles chamam erradamente de igreja. Está na hora de nós mostrarmos o amor ao próximo, é agora. É nesse frio, onde muitas pessoas não têm um cobertor, e às vezes você tem vários cobertores aí na sua casa, várias cobertas, tem uma cama gostosa, quentinha para dormir, enquanto o nosso próximo está debaixo da ponte, está nas ruas, com frio, com sede, com fome, e muitos morrendo nesse frio. Então o que o Pai quer não é que você faça sacrifício, não é que você jejue, não é que você faça jejum. O que o Pai quer é que você ame teu irmão, ame teu próximo, é que você reparta o pão com quem não tem. Esse é o Evangelho. Tudo se resume no amor. Não adianta você pregar, não adianta você dizer que ora, você dizer que é isso, que é aquilo, se você não ama teu irmão. É o amor que o Pai quer. Quem ama, conhece a Deus. Quem não ama, não conhece ao Pai. Então, os religiosos vivem debaixo de ordenança. Eles querem agradar a Deus pelos seus próprios esforços, através de jejuns. Mas Deus não quer jejum. Deus quer o amor. Muitos religiosos vão contra o sacrifício de Cristo fazendo sacrifício. E Deus não quer nenhum sacrifício dos seus filhos. Porque sacrifício era uma das ordenanças da lei de Moisés. E já dizia o profeta Samuel no Antigo Pacto, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, Deus não quer holocausto e sacrifício, Deus quer obediência. Deus não tem prazer em sacrifício de tolo, Ele quer obediência à sua palavra. Já dizia o profeta Oséias, no livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo 6,
Deus não quer sacrifício e holocausto, o que Deus quer é que vocês tenham conhecimento de Deus. E como é que o cristão tem conhecimento de Deus? Lendo as cartas de Paulo, que vai de Romanos a Hebreus. Jesus de Nazaré disse no livro histórico de Mateus, capítulo 12, versículo 6: eu não quero sacrifício nem holocausto, eu quero misericórdia. Deus não quer sacrifício dos seus filhos. Ele quer o amor. O único sacrifício que Deus aceitou foi o seu próprio sacrifício na cruz do Calvário. Os intitulados pastores dizem: vem com tudo para o altar, faça o seu sacrifício para Deus. E o sacrifício que ele manda as pessoas fazerem é darem R$1.000 de oferta. O sacrifício que eles mandam as pessoas fazerem é dar R$5.000 de oferta, 10 mil, 15 mil, 30 mil reais de oferta. Claro, porque quanto mais sacrifício dentro da chamada erradamente igreja, mais enche os cofres aqui atrás. Quanto mais os sacrifícios os filhos de Deus fizerem, os pastores ficam mais ricos. E tem uns que falam assim, porque quanto mais sacrifício, melhor ainda. Claro, porque quanto mais sacrifício, o dinheiro entra. E eles compram seus carros blindados, eles compram suas fazendas, eles fazem casa de aluguel. Então, quanto mais sacrifício dentro da religião, melhor ainda. Mas essa não é a vontade do Pai. O Pai não quer sacrifício dos seus filhos. O Pai quer que você ame. O Pai quer que você ajude aqueles que não têm o que comer, o que vestir. É isso que o Pai quer dos seus filhos. O Pai não quer sacrifício. Temos sentido todos os pastores aí que dentro dos seus templos religiosos estão fazendo a campanha de Isaac. E eles dizem, traga o seu Isaac para Deus. E eles vão na passagem de Abraão, em Gênesis capítulo 22, quando Deus disse para Abraão, Abraão, pega teu filho Isaac, teu único filho, e me oferece como sacrifício. Só que eles esquecem de dizer para o povo que quando Abraão, em Gênesis capítulo 22, pegou o seu Isaac e foi oferecer para Deus, Abraão até foi oferecer, mas ele não sacrificou Isaac. Ele voltou com seu Isaac para casa. E ele já sabia que ia voltar porque ele olhou para o seu mordomo por nome Eliezer, que era o mordomo mais antigo da casa de Abraão, em Gênesis capítulo 22, versículo 5, e disse, fica aqui, porque eu e o menino vamos ali adorar a Deus e já já voltaremos. E a Bíblia diz que Abraão voltou com seu Isaac para casa. Abraão não deixou Isaac no altar e não sacrificou Isaac, mas voltou com Isaac para casa. E os intitulados pastores aí estão fazendo a campanha de Isaac. Traga o seu Isaac para Deus. Vem com tudo para o altar. Deixa o seu Isaac. E o Isaac que eles pedem para o povo é R$1.000, é 2.000, é 5.000, é 150, é 200, é 300, é 400, é R$500. E eles dizem, traga o seu Isaac para Deus. Mas Abraão não sacrificou Isaac, Abraão voltou para casa com seu Isaac. E esse bando de vira-lata fica enganando um povo com o nome de Deus, dizendo, traga seu Isaac. E o povo feito besta, que não tem conhecimento de Bíblia, do Evangelho, fica doando dinheiro para esses templos religiosos, para encher as contas bancárias desses intitulados pastores, e eles com dinheiro do povo aí, curtindo, fazendo suas festas, fazendo seus banquetes, fazendo suas farras. Muitos têm até amante, sustentando amante. E para amante não entregar ele, dando ouro para amante, dando cesta básica, dando feira, dando dinheiro, dando roubo para calar a boca da amante.
E eles ficam aí tomando dinheiro do povo. Entendeu? Meu amado, Deus não tem prazer no teu sofrimento. Deus não quer teu sacrifício. Deus não quer teu dinheiro. Deus é espírito. Deus não precisa de dinheiro. Deus não comercializa com homens. Deus não faz barganha com ninguém. Então, quem dirige o sistema religioso não é o Espírito, não é o Espírito Santo. Quem dirige o sistema religioso é os mercenários. É os homens gananciosos. É os homens sem escrúpulos, sem temor de Deus. É os homens que não respeitam a Deus. São eles que dirigem o sistema religioso. Mas os dias do sistema religioso estão contados. Porque Deus está levantando verdadeiros pregadores para combater o sistema. E para dizer, chega de engano. Não é através de sacrifício, não é através de obras meritórias, não é através de jejum, não é através de campanha. É tudo por graça e pela graça. Tudo já foi consumado, tudo já foi feito com o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Só basta nós agradecermos pelo que o Pai fez pelas nossas vidas, pelo que o Pai fez por nós, porque já está tudo perfeito, tudo feito. As pessoas estão dentro dos templos religiosos indo contra Cristo. É por isso que eu disse para um amigo meu, o coronavírus foi permitido pelo Pai. Foi Deus que permitiu o coronavírus para desmascarar esse sistema religioso do engano. Isaías capítulo 45, versículo 7, Isaías profetizou que Deus criou o bem, Deus criou o mal, Deus criou as trevas e Deus criou a luz. Até o mal foi criado pelo Criador, foi criado por Deus. Deus permitiu o coronavírus para mostrar que esses intitulados pastores evangélicos não curam ninguém. Deus permitiu o coronavírus para mostrar que esses templos religiosos não é a casa de Deus. A casa de Deus são vidas, a casa de Deus são pessoas. Eu sou a casa de Deus, você é a casa de Deus. Nós somos a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Nós somos a casa do Pai. Deus permitiu o coronavírus para mostrar que esses homens não têm poder para curar ninguém. Porque os intitulados pastores, bispos e apóstolos dentro dos seus templos religiosos, eles sempre pregavam e diziam, um paralítico andou aqui, 5 paralíticos andou ali, 2 mortos ressuscitou, e as pessoas comiam desse reggae. E acreditavam. E colocava dinheiro na mão desses homens, porque eles diziam que tinham poder para curar as pessoas. Eles diziam que dentro dos seus templos religiosos milagres aconteciam. Mas Deus permitiu o coronavírus para mostrar que esses templos não têm poder para curar ninguém. Se esses templos religiosos fossem realmente a casa de Deus, não era para estar recebendo as pessoas com coronavírus e curar todo mundo? Não era para curar as pessoas de coronavírus? Por que não curou? Seus intitulados pastores que dizem que nos seus templos religiosos o morto ressuscita. Ora, se o morto ressuscita, então o coronavírus é café pequeno? Por que os intitulados pastores do Brasil não curou as pessoas com Covid-19 com coronavírus? Porque Deus não vai dar poder para quem mente com o nome dele. Deus não vai dar poder para mercenários da fé, para mercadores da fé. Eu creio que Deus cura, mas esses homens aí não curam ninguém. As curas dentro desses templos religiosos é uma farsa. É para fazer marketing da empresa religiosa e para atrair pessoas para lá, porque quanto mais pessoas dentro dos templos, mais enche os cofres.
Quanto mais pessoas dentro desses templos do engano, é mais dinheiro que entra. E esses canalha, mesmo com o coronavírus que o pai permitiu, ainda continua aí, ó, roubando o povo à torta à direita com o nome de Deus, cobrando dízimo, fazendo sacrifício, roubando o povo em nome de Deus. Eles continuam naquela trocatina, tudo em prol do dinheiro, fazendo campanha, fazendo um culto de libertação e indo contra o sacrifício de Cristo na cruz. E agora o coronavírus está voltando com força de novo. Aliás, o coronavírus nunca saiu do Brasil e do mundo, continua no Brasil e no mundo. E agora diversas pessoas estão morrendo de novo de Covid-19, está aumentando o número de casos de novo. É o Pai permitindo. Para que haja conserto. Porque o Pai quer conserto. E as pessoas continuam brincando com a graça de Deus. As pessoas continuam usando o nome do Pai em vão. E eu vou dizer algo para os irmãos aqui nessa live. Se você crê, amém. Se não crê, também amém. Coisas piores do que o coronavírus virão sobre a terra. O Pai permitirá, o Pai vai permitir. Porque o Pai quer conserto no meio do seu povo. Chega de brincar com o nome de Deus. Quando eu fazia parte do sistema religioso, os caras iam pregar nos congressos, pegava lençol, lançava lençol, fazia o povo dar até aliança de casamento, traga a sua aliança de ouro. Faça um cheque pré-datado. Traga isso, traga aquilo, porque daqui a pouco a gente vai para o monte orar. Mentira! Rebanho de pilantras não ia para monte nenhum orar pelo povo. Daqui a pouco a gente está indo para o monte pagar o preço pela sua vida. Quem são eles? Que ousadia é essa? Dizer que vai pagar preço pelas vidas. O preço pelas vidas foi Cristo que pagou e pagou foi na cruz, foi com sangue derramado. Traga sua oferta, faça um cheque pré-datado, traga seu relógio de ouro, de prata, porque Deus vai te dar 100 vezes mais. Porque daqui a pouco a gente vai para o monte. Mentira, quando terminava aquele congresso, os caras iam tomar cerveja, tomar uísque, iam farrear com suas mulheres. E muitos iam se encontrar até com amante e ir para motel. Esse é o sistema religioso, cheio de engano, sem escrúpulos. E fica um bocado de crente aí que não tem conhecimento do evangelho de Bíblia, idolatrando esses homens, chamando de meu pastor, chamando de homem de Deus, chamando de meu bispo, meu apóstolo. Sai fora desses homens. Esses homens só querem teu dinheiro. Esses homens são cães gulosos, são lobos vorazes, como Paulo disse. São lobos vorazes, meus irmãos. Quando esse evangelho chegou até mim, que eu vi as publicações dos irmãos no Facebook aí, pregando a graça, eu não resisti a essas verdades. Quando eu tive encontro com Cristo no caminho de Damasco, no meu Damasco, quando encontrei a Cristo no meu Damasco, meu irmão, eu não pude resistir ao impacto da graça de Deus. Eu me rendi ao impacto da graça. Eu lembro que eu pregava em congresso, como eu preguei 3 dias de congresso no Belém do Pará. Nas Assembleias dos Homens, mais de 10 mil pessoas. 3 dias no Pará que eu preguei de congresso. O intitulado pastor me deu R$3.000 de oferta. R$3.000 de oferta. Eu nunca cobrei para pregar, sempre preguei de graça. Mas eu estava lá pregando, eu fazia parte da panela também, eu fazia parte do sistema religioso. Preguei 3 dias de congresso no Pará. 3 dias que eu preguei foi R$3.000 de oferta. Eu fiquei mais alguns dias lá fazendo agenda e pregando nas regiões. Enfim, eu passei mais de 30 dias pregando no Pará. Eu saí de lá com quase R$25.000 só de oferta.
quase 25 mil reais só de oferta. Fora os fazendeiros que me chamavam para orar nas suas fazendas, mandavam orar pelo cavalo para não morrer. E eu, como estava na religião, não tinha entendimento, não tinha conhecimento, colocava a mão no cavalo, não vai morrer. Mandava orar pelo rio para não secar, colocava a mão no rio, não vai secar, vai continuar aí. E eles me davam 600 reais. Outros me davam 800 reais. Eu saí do Pará com quase 25 mil reais ao todo. Eu pregava em congressos, ganhava 1.000 de oferta, 2.000 em festividade. Ia pregar nas chamadas campanhas. Só que aí eu comecei a combater o sistema religioso. Eu via a roubalheira dos intitulados pastores, mentindo com o nome de Deus, saindo com mulher, arrancando dinheiro do povo, dizendo que era para Deus, mas na verdade era para eles comprar fazenda, sítio, carro, apartamento e sair com amantes para ir para motel. Eu comecei a ir contra o sistema, combater, chamar eles de cães gulosos, de mercenários, de ladrões. Eles começaram a me janelar, começou a fazer reuniões secretas, falou, não convida ele mais não. Ele se tornou uma ameaça, está batendo em nossa roubalheira. Não convida ele aqui não, não convida aí não. Eu ia pregar nos templos, quando eu começava a pregar, chamar eles de cães gulosos, muitos desligavam o microfone, muitos me expulsaram de dentro do templo. Mas eu não entendia que foi o próprio pai que já estava trabalhando, irmão Elias Paulo, para me tirar do sistema. O próprio Deus já estava fazendo ali, já estava trabalhando para me tirar do sistema religioso. E dentro do sistema religioso eu pregava, ganhava oferta, e eu ajudava um, ajudava outro, e eu ajudava a minha mãe. Todo o dinheiro que eu ganhava no sistema religioso pregando, eu ajudava a mãe. Ajudava nas contas, ajudava com isso, ajudava com aquilo. Só que era um dinheiro que não rendia, era um dinheiro que não prosperava. E eu abandonei tudo isso para pregar esse evangelho da graça, sem ganância. O meu púlpito que Deus me deu agora foi as redes sociais. Eu abandonei púlpito, abandonei título de pastor, abandonei ofertas, abandonei o público que eu tinha, abandonei ofertas, tudo isso por amor ao evangelho. E sabe que muitos religiosos falam para mim? Você foi doido. Você está maluco. Como é que você deixou de pregar nos congressos? Como é que você abandonou os púlpitos, rapaz, para se unir com esse povo da graça que dizem que está em graça? Isso aí é obra do Satanás, isso aí é o Murra, é o Exu Miranda, é o capeta. É porque eles não entendem que eu tive um encontro com Cristo ressuscitado. Meu irmão, todo filho que se encontra com Cristo ressuscitado, com essa palavra do Cristo ressuscitado, meu irmão, não resiste o impacto da graça. E eu abandonei tudo por amor ao Cristo, o ressuscitado. Hoje eu vivo tranquilo, confiante, sem condenação. Confio no Pai, confio no poder do Pai que é o Evangelho, sem condenação. Vivo tranquilo, convicto, vivo seguro e sem temor do mal. E eu sei que quem está cuidando de mim, como sempre cuidou, é o dono da igreja, é o poderoso, é o todo-poderoso, é o cabeça da igreja. Hoje eu vivo dignamente, tenho meu trabalho, eu trabalho com vendas e graças a Deus, eu pregando esse evangelho puro, limpo da graça de Deus e trabalhando com vendas, o meu dinheiro hoje já rende. Não falta nada na minha casa para mim comer, para mim beber, roupa para vestir. Hoje eu vivo pela fé, não através das obras da lei de Moisés,
não através da religião. Hoje eu vivo como Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Hoje eu vivo não por vista, como eu vivia no sistema religioso. Eu ia pregar num congresso, mas eu sabia que depois da mensagem eu ia ganhar oferta. Eu ia pregar numa festividade e eu sabia que já tinha uma oferta para mim. Hoje eu vivo por fé. Quem cuida de mim, quem cuida de você, quem cuida de nós é o Cristo ressuscitado, é o dono da igreja. É Ele que cuida de nós. Amém, eleitos? Guarde essa palavra no seu coração. O guia do sistema religioso não é o Espírito Santo. O guia do sistema religioso são os pastores mercenários. São os intitulados bispos e apóstolos. Eles que mandam e desmandam. Eles que são os verdadeiros patrões que são pagos pelos empregados. A única empresa em que os empregados pagam seus patrões é a empresa religiosa. Claro que é uma empresa. Se tem CNPJ, é uma empresa. Se tem tesoureiro para contar bufufo o dinheiro que entra e que sai, é uma empresa. Se o intitulado pastor recebe salário, é uma empresa. É ou não é? É. Se cobra dízimo, é uma empresa. Se tem homem que manda e que desmanda o intitulado pastor presidente, é uma empresa. A Igreja de Cristo não é uma empresa. A Igreja de Cristo, o presidente dela não é homem. O presidente da Igreja de Cristo é o próprio Cristo. E a Igreja de Cristo, ele fundou na cruz. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 15, porque Cristo na sua carne desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade entre judeus e gentios. Porque os judeus não falavam com os gentios. E desses dois povos, Deus fez um só povo. Ele fundou sua igreja na cruz. De judeus e gentios, ele fez um só povo, fazendo a paz e a reconciliação com Deus. Então, a igreja verdadeira é a igreja de Cristo. O resto que está aí fora, que os homens chamam de igreja, é fake. É pirataria. É fake news. Porque a igreja de Cristo não é pedra, não é paredes, não é templo de pedra. A igreja de Cristo são vocês que estão me ouvindo aqui pelo Facebook. Vocês são a igreja de Cristo, cujo cabeça dessa igreja não é o intitulado pastor presidente, mas é o próprio Cristo ressuscitado. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Amém, meus amados? Você é a igreja de Cristo. E o pastor verdadeiro é o Messias, não é homem. Homens não têm igreja. A igreja não é dos homens. Homens têm empresa para mandar e desmandar, para colocar quem ele quer no cargo e para arrancar quem ele quer e bem quiser também do cargo. Homens têm empresa para mandar e desmandar. Quem tem igreja é Cristo. A igreja é de Cristo e não de homens. E a igreja de Cristo foi fundada na cruz. E pastor é Cristo. Foi o que ele disse no livro histórico de João, capítulo 10, versículo 8. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. No versículo 12 ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele deu a sua vida na cruz pelas ovelhas que eram os judeus, porque os judeus que eram ovelha. Depois da cruz nós não somos ovelha, depois da cruz nós somos filho. Gálatas capítulo 4, versículo 7, Paulo disse que nós, antigamente, éramos servos, mas hoje nós somos filhos.
Então você não é ovelha, você é um filho do Pai, você é um filho de Deus. Nós somos filho do Pai. Ovelha eram os judeus. Nós somos filhos. Jesus deu sua vida na cruz pelos judeus, morreu pelos pecados dos judeus por nome e transgressão da lei de Moisés. E derramou sangue na cruz do Calvário também pelos judeus. Porque os sacerdotes oriundos da tribo de Levi ofereciam sacrifícios de animais, matavam animal, imolavam animal e aspergiam o sangue do animal sobre a arca da aliança, aspergiam o sangue do animal que nunca tirava o pecado, mas que tapava o pecado. E tudo na lei de Moisés era feito através de sangue de animal. Tudo era através do sangue de animal, de bezerro, de bezerra, de cordeiro, de bode. Era purificação por meio de sangue de animal. Então os sacerdotes imolavam, sacrificavam o animal e aspergiam o sangue do animal sobre a arca. Cristo na cruz como o Cordeiro de Deus que tirou, mas que não tira mais o pecado do mundo, porque ele já tirou na cruz o pecado, transgressão da lei do povo judeu, do povo de Israel, dos judeus de origem judaica. Ele derramou até a última gota de sangue pelos judeus de origem judaica. E através do seu sangue derramado na cruz, nós gentios que estávamos longe de Deus, sem Deus no mundo, sem paz, sem esperança, longe da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa, fomos atraídos a Deus e fomos aproximados de Deus. Foi o que Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 12. Nós antigamente estávamos longe de Deus, sem paz, sem esperança, sem Deus no mundo, longe da comunidade de Israel, estranho aos concertos da promessa. Versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, já pelo sangue de Cristo derramado na cruz, vós que antes estavais longe de Deus, chegaste perto de Deus. Através do efeito bilateral do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, ele nos aproximou do Pai. Ele nos aproximou de Deus. Então, meus amados, pastor é Cristo. Só ele morreu na cruz do Calvário. Quais desses intitulados pastores do Brasil aí, bispo e apóstolo, que tinha coragem de morrer na cruz? Nenhum deles. Eles não têm coragem de ajudar o próximo, o morador de rua, o necessitado, os membros que frequentam seus cativeiros espirituais, os seus currais, que eles chamam erradamente de igreja. Imagine de morrer numa cruz. Eles não tinham coragem nunca para isso. Eles nunca tinham coragem. Então, pastor, só ele. O problema é que existem pessoas chamando de ungidos de Deus, de homem de Deus, de bispo, de meu apóstolo, de minha pastora, de meu pastor, a quem Jesus chamou de ladrão e salteador. São ladrões, são cães gulosos. Amém? Graça e paz. Compartilhe essa live aí para os irmãos, para que muitos religiosos ouçam essa mensagem e sejam libertos do sistema religioso e das mandingas com o nome de Deus. Compartilhe essa live aí. Amém? Eu não tenho nada contra os evangélicos. A minha luta não é pessoal. A minha luta é no campo doutrinal. Eu não tenho nada contra pessoal, contra pastor A, nem contra apóstolo, nem bispo. Eu tenho contra as mentiras que eles pregam em nome de Deus. Eu tenho contra as heresias que eles pregam em nome de Deus. A minha luta é contra o engano. É contra as falsas doutrinas. Não é pessoal. Entendeu? Eu não tenho nada contra os evangélicos. São nossos irmãos em Cristo. Mas tem que ouvir essas verdades para que sejam libertos do sistema religioso. São nossos irmãos em Cristo que, infelizmente,
estão aprisionados dentro desses cativeiros espirituais, chamada erradamente de igreja, tomando a chamada Santa Ceia, que de santa não tem nada, dando um dízimo, enriquecendo a homens que fingem falar em nome de Deus. E é contra esse sistema que eu me levanto. Amém, meus amados? Graça e paz, saúde para vocês, muitos anos de vida. Amém? Deus é conosco, nós somos mais do que vitoriosos. Amém? O sistema nunca mostrou quem somos nós de verdade. O sistema religioso nunca nos mostrou quem somos nós mesmos na graça de Deus. Amém? Mas em rápidas palavras eu quero dizer para vocês, na graça de Deus vocês são mais do que vitoriosos. Vocês são mais do que vencedores, como Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais do que vencedor eleito. Você é mais do que vencedor eleita. Abençoado, abençoada. Você é mais do que vencedor em todas as coisas. Disse o Espírito Santo na boca de Paulo. Você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Você já venceu pela fé essa depressão. Você já venceu pela fé essa tristeza, essa angústia. Essa doença, essa enfermidade não vai te matar. O câncer não vai te matar pela fé. Recebe essa palavra. Essa dor não é para a tua morte. Recebe essa palavra pela fé. Porque você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. As portas estão fechadas, mas vão abrir pela fé. Porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E o poder de Deus é o Evangelho, como Paulo disse em Romanos capítulo 1, versículo 16. Portanto, não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois o Evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus não é fazer sacrifício. Poder de Deus não é orar em monte. Poder de Deus não é jejum. Poder de Deus é o Evangelho quando é pregado com sinceridade e verdade. Aí o poder do Pai se manifesta. E esse poder opera e está dentro de nós. Disse Paulo em Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder de Deus não opera no monte. O poder de Deus não opera dentro de templo religioso. O poder de Deus está dentro de nós. O poder de Deus opera em nós. Então, creia, as portas já estão abertas em nome do Cristo ressuscitado pela fé. Receba. Receba a sua cura pela fé em nome do Cristo ressuscitado. Receba. Creia que você já venceu essa enfermidade pela fé. Receba essa palavra. É só crer. É só confiar. É só acreditar. Porque o poder de Deus opera em nós. E Paulo disse que ele é poderoso. E além dele ser poderoso, ele faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Eleitos do Pai, eleitos de Deus, recebam o infinitamente mais de Deus na vida de vocês. Creiam, recebam, confessem com seus lábios. E creia, acredite, recebam o infinitamente mais de Deus no teu casamento. Receba o infinitamente mais de Deus no teu ministério. Receba o infinitamente mais de Deus na tua família, nos teus negócios, na tua saúde. Receba o infinitamente mais de Deus. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Ele mora dentro de você. Ele mora no teu espírito. Receba essa palavra. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente, pela fé, já abriu as portas para a tua vida. Toma posse. Entra por ela. Receba. Glorifica o nome dele. Porque ele é poderoso. Glória ao Pai.
Amém, amados? Glórias a Deus. Eu quero mandar um alô aí, um abraço também para o irmão Elias Paulo aí de Açailândia, Maranhão, que ficou conosco até agora nessa live abençoada aí. Quero mandar também graça e paz para o irmão Jordan Silva. Quero mandar também aí a graça e a paz para a irmã Francimeire Ferreira. Ela colocou aí, glória a Deus. Irmã Francimeire, receba infinitamente mais de Deus na tua vida. Quero mandar também a graça e a paz para o irmão Ricardo Teixeira. Deus é contigo, eleito. Que o Pai continue te abençoando ricamente e poderosamente, em nome do Cristo ressuscitado. Estamos juntos aí, viu, irmãos? Combatendo o sistema religioso, pregando o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Esse evangelho que não é de homem, mas é do Cristo ressuscitado e que foi revelado para Paulo no paraíso, no terceiro céu. Amém? Graça e paz, maior noite para todos. Até a próxima live. Fui. Glória a Deus. Amém, meus irmãos.